Olá, gente bonita da Rotoplast, estamos iniciando mais um dos nossos Rotocasts. A alegria nossa de poder receber nesse evento, né, nessa nossa conversa aqui, duas pessoas especialistas, duas pessoas com temos um carinho muito grande por eles, porque um deles ele nasceu junto com a Rotoplast, né? Ele brotou ali junto com a Rotoplast. E o outro tá chegando há pouco tempo, então vai dar pra gente poder ter uma conversa bem sadia, bem gostosa com eles. Eu quero apresentar para vocês com muita alegria o João Silveira de Passo Fundo, o Joãozinho que também tá 18 anos na empresa, né? E o Paim que é lá de Belo Horizonte, né? O Paim tá há 3 anos e pouco com a gente também, e eu tenho absoluta certeza que a gente vai ter uma conversa bem bacana hoje à tarde aqui com os nossos colegas, né? E o seu Hildo, presidente da Rotoplast, né? Seu Hildo, que também se dispôs a participar junto conosco desse nosso Rotocast aqui. Vamos bater um papinho com esse povo aí, seu Hildo. É um prazer receber vocês aí, principalmente o João, que está quase desde o início com a gente, né? E o Paim, que está, não sei, tá quanto tempo? 3 anos já. 3 anos já. Na Rotoplast. Então sejam bem-vindos aí, vai ser um bate-papo gostoso. Seja bem-vindo! Pois então, e é um orgulho, uma satisfação incrível de eu estar participando desse podcast aqui, contando um pouquinho da minha história. A minha história começou lá em 2007, por aí mais ou menos, depois de uma terceira tentativa do Hildo de colocar no mercado a Rotoplast e eu embarcar nesse projeto maravilhoso que é a Rotoplast hoje em dia, né. Então estamos firmes desde do início, né, o pontapé inicial ali, começou ali num produto que até então eu não acreditava, né, e hoje é o maior da América Latina esse produto aqui, que todos os mundos estão maravilhados pelo produto, e um produto bem quisto no mercado hoje e cada vez entrando mais firme em toda a América Latina. Paim, fala um pouquinho então sobre a tua história, né? Como é que você chegou até a Rotoplast? Como é que você conheceu a Rotoplast, né? Fala um pouquinho, conta pra nós ali, né, um pouquinho sobre a tua história. Lá no início, há 3 anos atrás, como é que você começou, né? Pra gente poder conhecer um pouquinho melhor o Paim. É um prazer estar aqui reunido com vocês, né, para falar um pouco da minha história. Eu trabalhava há 20 anos com refrigeração, que a minha família toda mexe com refrigeração, que é o pessoal da NTC, e com isso nós viemos trabalhando com refrigeração e chegou um determinado momento que nós entramos numa rede grande de supermercadista lá de Belo Horizonte, e nós vimos essa possibilidade de estar agregando a Rotoplast na nossa empresa. E nós começamos a trabalhar com manutenção, que eles estavam precisando de manutenção, e nós olhamos quais que eram as melhores, né, porque a gente não conhecia ninguém. Aí nós começamos a dar manutenção, aí falou: "Ó, essa aqui não dá problema não, vamos correr para mexer com essa marca". Aí procuramos o telefone do responsável, que é o Wendel, né, aí fomos entender com ele qual que era o processo, ele foi e nos levou à fábrica para fazer o treinamento lá, e com isso nós fizemos essa parceria e conseguimos fazer o cadastro para atender o supermercado. E hoje, lá em Belo Horizonte, no nosso caso, o pessoal ficou muito estava meio travado, que eram outras marcas, né. Aí quando entrou a Rotoplast, hoje o mercado lá está bem satisfeito com a Rotoplast, porque é uma empresa líder. Eu até dei os parabéns ao senhor um dia na fábrica, quando eu fui fazer o primeiro treinamento lá, eu falei: "Como que desenvolveu um produto que não tem recorrência de problema". Hoje nós estamos bem satisfeitos lá com esse produto. Mas tu sabe que nem sempre foi assim, sabe por quê? Joãozinho, você tem uma história bacana da tua primeira venda, né? Como é que era, o que é que você pensava? Olha, na verdade, quando eu fiz essa parceria com o Hildo ali, até inclusive eu juntamente com o Elton, o Fernando, fomos os primeiros a fazer um contrato com o Hildo. O Hildo já ficou assustado quando chegamos lá: "Vamos fazer um contrato", porque a gente já tinha resultado no campo, onde eu fiz a primeira venda, né, e eu vi a satisfação do meu cliente ali, a satisfação nele, porque ele tinha um problema sério de calor dentro da loja, aonde o sol batia em todo o escritório dele, na vidraça dele, e entrava muita poeira. E segundo a minha troca de conversa com o Hildo, ele me comentou que além de climatizar, ele insufava o ar para dentro e não deixava entrar o ar quente para dentro, né, e a poeira e o cliente tinha um problema de poeira e o calor. Quando eu vendi essas máquinas na época, foi 2 máquinas 140, que era a única que nós tínhamos na época,
E eu acompanhei a instalação, porque a gente tinha trocado uma ideia com o Will como é que funcionava, e eu repassei para o cliente. E o Will disse: "Ó, João, se não funcionar, tu tem a garantia que tu devolve o dinheiro para o cliente, é a satisfação do cliente e a satisfação minha de resolver o problema dele". Então a gente resolveu o problema do cliente. E quando o cliente chegou lá, só faltou me pegar na mão para passear na frente da loja, para ver que não estava entrando poeira nenhuma e o calor dele tinha sumido da loja. Então, nesse momento ali, eu abracei com as 2 mãos o climatizador, dei o feedback para o Wildo, que resolveu, e ali em diante, na outra semana, o Wildo me mandou uma carretinha, da época que nós tínhamos uma carretinha, uma caminhonete, até aí na época eu comprei uma carretinha para colocar em cima, chegava na frente do mercadista lá e ligava a máquina para ver como é que é. E aquilo ali e nesse mercado que eu vendi a primeira venda, eles eram de família, tinham 3 mercados. Eu vendi nos 3 através do cliente. Porque nada mais importante numa venda do que o cliente que tu atendeu, ele te indicar para o outro. Então ali surgiu uma rede de contato de clientes, onde eu poderia vender ou não poderia vender. Eu acho que durante uns 3 meses, ou menos de 6 meses, eu consegui vender em Santa Maria, onde até eu me mudei na época, eu sempre morei em Passo Fundo, me mudei para Santa Maria, para o deslocamento ficar melhor. Eu vendi, o Will deve lembrar, Rede Vivo, Santa Maria, uma grande rede. Onde o cliente tinha um grande problema de calor numa loja lá, onde tinha 15 ar-condicionado de 60.000 BTUs, e eu pedi para o cara lá, se eu solucionasse o problema da loja dele, que mesmo com essas 15 máquinas lá, ele tinha problema de calor, e era muita reclamação do cliente. Se eu solucionasse o problema dele lá, ele me comprava para toda a rede. E eu fiz a contraproposta para ele que eu resolver. Eu coloquei 640 nela. Resolvi o problema dele. E ele foi ver os gastos, custo operacional da loja, ele viu que diminuiu drasticamente a conta de luz dele. Eu vendi naquela época 40 máquinas e depois, logo em seguida, vendi mais 40 máquinas para ele. Aonde aí o Will não tinha Fábio na época, começou a ser a Não sair tinha nem condição de produzir esses 40. exatamente, até tem um catálogo antigo que eu tenho também, acho que alguns mais antigos têm, que produzido no chão, as máquinas lá, e aonde eu consegui atender o cliente. E dali em diante, aí veio o Elton, veio o Fernando, veio todo mundo, né. Pra te ter uma ideia, na época a gente fez um contrato lá, eu tinha 70% do status, hoje eu tenho acho que uns 5% e mesmo assim, olha a demanda que nós temos de mercado e o que tem para crescer o mercado. Então isso aí é uma satisfação, e o Wildo foi um cara muito competente na parte de criar também novos produtos, lançar novos produtos. E nesses perrengues que nós temos, nós temos também as coisas boas e as coisas ruins, mas que a gente no campo, detectou e o Wildo correu atrás para resolver os problemas, né, porque nós, na verdade, nós era vendedores e técnicos na época, nós não tinha uma equipe por trás, nós que tínhamos que resolver. E hoje, graças a Deus, nós estamos aí colhendo os frutos que foi plantado lá atrás, que todo mundo hoje para vender, e está chegando hoje, é uma maravilha, né, eu É. O jogo começou bem naquela época que era o equipamento era feito de chapa, né. chapa, é. Então nós passamos por 4 ou 5 gerações, É. seria a chapa, daí fibra laminada, depois entrou a RTM, que é Isso, fibra injetada, e depois veio o SMC, né. exatamente. Então o SMC veio para ficar, Vai né, que ficar. foi a maior tecnologia que nós colocamos no produto, né. Exatamente, bem isso aí. Deixa eu falar um pouquinho então agora com o Paim. Paim, dentro da tua região que você trabalha, fala um pouquinho pra gente lá onde a tua região de atuação, né, e dentro dessa região de atuação, quais são os teus principais focos, né, de trabalho? O nosso tema hoje é gestão de grandes redes, né, então a gente sabe que você trabalha com grandes redes, né, depois a gente vai afundar um pouquinho mais nesse tema, né. Mas dá uma localização, assim, a região que você trabalha, como é que é a região, quais são as principais dificuldades que você tem lá? É, assim, igual você falou, né, aquela hora, como já tem os mais experientes que veio e foi calejado, para nós hoje, assim, pra gente pega eles ajudam muito na gente nessa demanda. Eu atuo ali Belo Horizonte, região metropolitana, algumas cidades do interior, porque eu atendo a minha representação atende o supermercado BH. O supermercado BH hoje é o quarto no Brasil no ranking. E com isso, a Rotoplas ela cresceu tanto em Belo Horizonte, em Minas, depois que nós começamos a atender o BH, que melhorou até para os outros representantes, porque hoje, assim,
Ó, eu vi quando você chega com o catálogo, para começar o nosso catálogo você chega com ele: "Ó, eu vi isso aqui no BH". Aí isso para nós é muito gratificante. Para mim, igual eu estava falando aquela eu mexia com refrigeração. Hoje eu já não mexo mais com refrigeração. Eu larguei a refrigeração para mexer só com climatização. Por quê? Eu a refrigeração ela é muito sacrificante, sabe, final de semana, sábado, domingo. Aí a gente migrou para o climatizador para ficar assim, fazer bem feito para as grandes redes. Tanto que a minha representação hoje é voltada para grandes redes. Lógico que a gente atende os menores, né, mas assim, o foco é vender, dar o suporte na instalação e cuidar no pós-venda, que é a manutenção. A especialidade minha é isso, é o pós-venda. Tem um problema? Vai agora. É domingo, é sábado, é final de semana, à noite. Isso, o cliente falou assim: "Nós nunca tivemos um atendimento desse". Por quê? Quem atende outros tipos de ramo não está acostumado com pressão igual quem mexe com refrigeração, porque refrigeração, cara, É toda hora, é é hora, tem hora, né? não tem hora. É. Aí nós pegamos a experiência que nós tínhamos na refrigeração e aplicamos no climatizador. Isso está dando um resultado hoje muito grande pra Então gente. vocês fazem um contrato de manutenção com o mercado, com a rede. Isso, temos um contrato, mas temos muitos também avulsos, né, porque, cada uma rede tem a sua gestão lá É. isso, um quer contrato, outro não quer, aí a gente adapta o cliente, vai estudando eles, vai pegando as experiências, assim, o que que você precisa. Aí, lógico, dentro do que o Rotoplas nos orienta. Sim. Nunca podemos fazer o que o cliente quer, nós temos que fazer o que é necessário, que às vezes é melhor você não fazer aquela venda, se não vai dar certo, porque senão a gente queima o nome da Rotoplas. Então isso é o que a gente sempre: "Ó, é assim que tem que ser feito. Ah, não, então a gente não vai participar". Agora nós ganhamos uma concorrência, agora lá, o cliente ele mandou para nós tudo que era para participar. Ele falou assim: "A gente precisa de 25 trocas". Eu falei assim: "Infelizmente nós não vamos poder participar". "Mas que é isso, Rodrigo? A Rotoplas então quer dizer que ela está fora?" Eu falei: "Não, você quer estipular quantas trocas você quer, então a Rotoplas não nos orienta a trabalhar com essas trocas, não vai dar certo". Aí ele falou assim: "Então, é a última experiência que nós vamos ter com climatização, quantas trocas você vai fazer?" Aí nós falamos lá: 45 trocas. A média é essa que a gente está orientado. Pode ser? Pode. Mandamos nosso orçamento, ficou o dobro da quantidade de máquinas, de tudo. Aí eu falei assim: "Eu acho que não vai passar". Aí ela falou assim: "Nós vamos dar uma oportunidade para vocês". Startou ontem. Ela já me mandou o vídeo, que o diretor já tá feliz e tal, já quer fazer, já tem mais 5 lojas para frente. Isso é uma nova rede que nós entramos agora. Então nós estamos bem focado nessas grandes redes, e é mais seguro para nós, que aí nós vamos estruturando, vai encaixando, tá bem satisfatório. Esse aqui é um bom exemplo dele. Se ele fosse na conversa do cliente, né, ele ia fazer 25 troca, o equipamento não ia funcionar, daí ele ia dizer: "Não, isso aqui não funciona". É, exatamente. Assim você fez o correto e funcionou o produto, né. É, a experiência que eles estavam lá era essa: "Nós não vamos mexer mais com climatizador, nós vamos mexer agora só com ar-condicionado". Porque tinham feito errado. Exatamente. Quem estava fazendo antes as outras empresas lá, que eu não sei exatamente, estavam indo pelo que o cliente queria, não pelo que precisava a loja. Aí esse é um problema que a gente não pode cometer. E o nosso regional lá, Deus abençoe a vida dele, meu filho, porque ele é bem criterioso, Rodrigo. "Não, não pode ser assim, tem que ser assim". "Ô Eder, mas não dá para ajustar aqui". Ele falou: "Rodrigo, não, nós não vamos participar". E isso para mim, que vem da área de manutenção, né, que às vezes você tem que adaptar, se adaptando, ele falou assim: "Não, aqui a Rotoplas é assim, a líder na América Latina, e daqui nós estamos partindo para o mundo. Nós temos que seguir esse padrão para cima. Então vamos focar e sempre fazer o correto. Porque se der qualquer coisinha, não, eu fiz o correto. Então tem algum problema que é fora da nossa alçada. Vamos levar para a fábrica, tudo que nós precisamos, assim, a gente liga lá, rapidamente a engenharia já manda, se não é com a engenharia, já vai no pessoal que desenvolveu a matriz e vamos correr atrás. Graças a Deus, hoje, eu com grandes redes, eu não tenho problema com o equipamento.
Nenhum, zero, zero. Não vaza água, não tem problema nenhum. Joãozinho, dentro desses todos esses anos que você tem trabalhado com a Rotoplas, né, quais foram, assim, em termos de temos, assim, vamos bem exemplos básicos, né, os teus principais, desafios que você teve? Tipo assim, algum projeto que foi muito audacioso, que você teve que superar, que teve que talvez algum exemplo que você possa dar de superação em termos de projetos? Olha, a superação foi no começo da caminhada da Rotoplas, que teve muitas mudanças, né, inversores, colmeias, no começo. Hoje os projetos que a gente executa e faz, a gente faz com segurança, né, a gente faz um projeto baseado, que nem o colega falou ali, baseado nas renovações de ar. Então, se não for para fazer um projeto bem feito, executar e que solucione o problema do cliente, a gente não faz. Então, e outra coisa, o cliente muitas vezes te chamam numa fábrica, numa indústria, ou num próprio comércio, onde não tem local para fazer, ou querem fazer tipo uma gambiarra, um troço assim que não vai funcionar, eu fujo longe, eu prefiro não vender. Por mais que tenha interessado em comprar, eu não vendo. Eu não arrisco o meu trabalho ou o nome da Rotoplas, né, para queimar meu filme. É melhor um passo para trás, tu tirar 10 para frente, porque aquilo ali já aconteceu de eu refugar projetos assim de outras empresas abraçarem e eles se João, tu estava correto, né? Eu fiz o projeto, não deu certo, cara. E aí, como eu trabalho com as duas empresas, Rotoplas e JJ, eu acabei vendendo, a JJ para eles e em outra oportunidade que o cliente abriu uma outra filial, eu acabei vendendo os 2, Rotoplas e JJ. Então, tipo, essa trabalho de tu fazer solucionar o problema com segurança é a melhor coisa que tem. Isso tu aprende desde o princípio. Não foca em número que tu vai vender, tu vai faturar, que não vai dar certo. É melhor tu dar um recuar e seguir em frente com novos projetos. Vamos falar então agora sobre grandes negócios, né, em especial o Paim, ele grandes redes, né. Eh, qual a diferença na prática, vamos partir pra prática, tá, sem teoria, prática. Qual a grande o diferencial, o que que é, pensando que nós estamos falando para os nossos representantes, colegas, né, o diferencial, como é que tem que agir com esses cara que são diferenciados, né, como é que tem que tratar eles, como é que tem que a coisa acontecer para que realmente os negócios a porta se abra? Porque vocês têm mais experiência, vocês trabalham já com eles pensam de uma forma diferente do que o pequeno, como é que é essa relação, assim, em relação a grandes projetos? Vamos começar com o Paim. É, lá em Belo Horizonte, o público mineiro, o cliente mineiro cada região tem a sua região, né. O mineiro já a fama de desconfiado, então eu, no meu caso, que venho da manutenção, eu sempre vou para manutenção. "Não, vamos fazer uma manutenção, deixa eu ver como que tá o seu produto". Aí a gente começa a trabalhando, é igual a gente aprendeu ontem, né, na palestra. Você nunca pode mostrar para o cliente que você só quer vender para ele, "só quero te vender, pegar o meu e ir embora". Então a gente vai sempre pela manutenção. A gente vamos fazer uma manutenção, a gente faz aquela manutenção para ele, e assim vai criando um vínculo com o cliente. Proximidade, mandar mensagem, aí assim você vai ficando já conhecido com eles. Peça de reposição, hoje a Rotoplas entrega a peça muito rápida, com preço justo, as outras marcas não, cada uma atua com preço depois que comprou o produto, coloca o preço que quer, a Rotoplas não, o preço é esse aqui e ninguém pode vender outro preço, a não ser que faça de outros jeitos. Mas pela norma da Rotoplas, o preço de reposição de peça é um preço acessível para qualquer cliente, tanto para o grande quanto para o pequeno. E isso, quando eu cheguei lá com essa tabela de preço de peça para a grande rede, o cara falou assim: "Não, mas não é possível. Como que eu comprei a vida inteira a peça desse preço pelo dobro e você me chega aqui agora falando que a peça é isso?" Eu falei: "Não, isso aqui a Rotoplas orienta todos fazer a peça de reposição não é para dar lucro, a peça de reposição é para atender o cliente, para o cliente ficar satisfeito". E com isso, agora eu acabei de ganhar mais 2 redes. Eu acho que esse ano vai
Vai brilhar, bombar. vai bombar. Tá indo caminho Eu certo. sempre vejo até, nós temos nas outras empresas que é JJ, a Rotoplas, a dificuldade que é para entrar numa grande rede, para tu chegar na pessoa certa lá, porque às vezes numa rede lá tem 10, 12 compradores, né. Então, Exatamente. tu tem que conseguir chegar na pessoa certa para tu conseguir encaixar o produto, né. É. E a pergunta é essa: como chegar, como achar o cara? É, na verdade, assim, ó, para te chegar numa grande empresa é muito trabalho. É um trabalho. Eu tenho uma rede em Passo Fundo que eu visitei há 10 anos atrás e vinha consequentemente visitando e tentando entrar, e a porta sempre foi fechada. Aí eu tinha um amigo em comum que trabalhava lá na direção, e eu consegui enviar catálogo por ele, e através dele, num churrasco na empresa dele, na sede dele lá, consegui falar com o diretor, né, da empresa, do grupo, e aí marquei uma reunião com ele lá, e aonde a gente fez o primeiro projeto, que foi aprovado, né, acompanhei a inauguração da loja, colocamos termômetro em todos os cantos da loja, e ele ficou maravilhado com o projeto, né, que demorou um tempo para startar o projeto, foi mudado o projeto várias vezes até que nós startamos. E desde então, o diretor um dos diretores foi na indústria lá, conhecer a indústria, e daquela data em diante lá, eles a gente se comprometeu, e o meu trabalho e o meu atendimento é direto com eles, né, eles não querem terceiro, eles querem uma pessoa para tratar direto, e essa pessoa sou eu. Eu que vou lá, eu visito, faço os projetos, ah faço a pós-venda, então é um elo que depois que tu faz ali para te desfazer esse elo, só se realmente alguma coisa aconteça. Se fizer alguma coisa É errada, né? errado, é, porque senão aí é vida longa, né. E então essas grandes redes, esses grandes contas que a gente tem, e que te sustenta um tempo todo, né, uma rede às vezes uma rede lá de 450 lojas, imagina, tu fazer 50 lojas, ou 30, 40 lojas por ano, aí tu tem uma vida longa. Além disso, a prestação que nós colocamos aí, a parte de instalação, a parte de manutenção, programação de manutenção 2 vezes por ano, né, que a gente faz o contrato com ele. Então dá uma segurança muito grande para eles, e qualquer problema que dá em alguma loja, eles ligam diretamente para mim. Então, eles não querem uma segunda pessoa, eles querem o direto é eu atender ele, entendeu. Então essa segurança que eu passo para eles, faz com que a minha fidelização, entre ambos, permaneça dentro do grupo. O segredo é tu dar uma boa É, assistência. exatamente. Ah, estragou o equipamento lá, ninguém vem arrumar, É, exa né, aí dá problema de calor na loja, é. né. Então o segredo é tu dar uma assistência na hora. Na hora, exatamente. Te ligar e tu lá atender na hora, né. Pega, tu tem uma equipe lá, a gente tem uma equipe grande lá, que tem o atendimento direto às redes, né. Então, não fica nunca desassistido, entendeu. Vamos falar um pouquinho sobre instalação, essa coisa mais prática aí, né? Uhum. Vamos imaginar que eu sempre digo assim, temos nossos colegas que estão assistindo a gente, né? Com a experiência de vocês e com a estrutura que vocês têm, né, quais são os principais pontos dentro de um processo de instalação, em que dentro da visão de vocês, o técnico deve dar mais atenção? Ó, cuida com isso, cuida com aquilo, sabe, dá uma atençãozinha para esse tipo de coisa, na visão de vocês, para que realmente a instalação seja perfeita, que não venha ter vazamento, enfim, né, que não venha dar Hum. problema ali na frente, dentro da visão técnica de vocês, né, que são especialistas na área. É, lá no nosso caso, que mexemos com grandes redes, nós temos que tomar cuidado, principalmente, na operação, né, da loja do cliente, porque eles trabalham muito com números, né. Eles lá mesmo eles têm assim, ó, entrou na loja, no fundo da mercadoria, a gente só quer saber o que sai no caixa. O resto é por conta de você. Então, a gente quer a solução, eles não querem problema. Então aquilo ali a gente tem que receber a máquina, ali guardar ela, programar a instalação, levar as pessoas, né, adequadas para fazer o trabalho lá, cortar, seja no telhado, o que for necessário para atender o cliente. Ele não pode ter uma dor de cabeça, porque grandes redes são várias pessoas que são chefe. É chefe em cima de chefe, e ali, quando dá uma fumacinha, o negócio vira uma bomba.
Ah, tá, entendeu? Isso, a gente tem que tomar esse cuidado a todo momento, tem que estar cercado de pessoas que se preocupam com o que é do cliente, que é a gôndola, o porta-pallet, o cliente, principalmente. Hoje é valor, né, o pessoal, eles visam centavos, então mexer com esse público aí, esse tipo de cliente, ele exige muita, como se diz lá, você tem que estar muito preparado psicologicamente e com equipamento que não dá problema, porque se o cara tiver um problema, acabou. Eles levam, guarda aquilo, e porque quem tá acima deles cobra muito, né. É, vem de É cima, né? é alta performance, né, É. é muita alta performance. Então, hoje, graças a Deus, o produto nos dá essa segurança. Pois assim, igual ele falou, se fizer certinho, vai embora para casa e fica tranquilo. Agora se der aí se qualquer coisa que sair fora do, vamos supor, às vezes sai alguma coisinha fora, no final de tudo, o cliente ele fica quando liga aquela máquina que dá aquele ventinho, o cliente já abre o sorriso, assim, já assina a entrega técnica e você já fala assim: "Vamos para o próximo". O segredo maior também é na instalação, né. Nós tivemos no passado aí de aparelhos que o cara botou tijolo atrás, calçou com tijolo, ficou desnivelado, né, então isso tudo é problema futuro que vai dar, né, de funcionamento do equipamento, né. Paim, como é que vocês atuam, né, para fazer a fidelização na busca, né, pela excelência em relação aos clientes? Ó, hoje nós temos lá no o meu administrativo junto comigo, que as grandes redes têm que ser ele igual ele falou, a gente tem que ser nós, na frente do negócio. Então, a gente sempre sugere mapear todos os equipamentos que eles têm, o que nós vendemos, nós já temos o controle. E mapear os outros equipamentos que eles compraram antes da gente atender eles. A gente fazer um levantamento de peças, um estoque, e isso nós pegamos, temos esse estoque se o cliente, e eles têm muita resistência de ter dinheiro parado em estoque. Aí o que que nós se prontificamos? Então beleza, então nós vamos nos preparar para te atender. Pode ser? Só que aí a gente passa todo como é que funciona, que vocês adequando dentro do que nós fomos orientados, comprar direto da fábrica com menor custo, aqui está o menor custo. Agora, se você quer que eu tenha um estoque para te atender, esse custo. Aí a gente vai adaptando, cada cliente é um cliente. Mas depois que nós começamos a dar uma atenção mais precisa, nós tiramos um dia do mês, vamos lá visitar, entender qual que é a dor de cabeça que eles estão tendo naquele momento. Isso facilitou demais e nossa equipe técnica tá também treinada para isso. Viu qualquer coisa na loja, ó, tem alguma coisa que já tá saindo fora. Aí ali nós já senta com a pessoal da engenharia deles, ó, precisamos de tirar esse problema aqui para não gerar problemas futuros. E com isso hoje nós estamos bem tranquilos. Tem assim, mais de uns 2 meses que nós não temos um atendimento final de semana. Acabou, zeramos o problema, porque você vai treinando cada um, ó, aqui você tem que ser o olho do chefe, então você tem que ver o problema e já falar conosco, para nós ir trabalhando, o cliente sentir, como se diz, que aquilo ali nós estamos cuidando como se fosse nosso. Quando você começa a atender o cliente, cuidando do equipamento dele, da loja dele, como fosse seu, aquilo ali, cara, o cara ele fica tranquilo, acabou, pode deixar que aqui eu não mexo com o outro. E isso está dando muito bom resultado para nós. Gente, a conversa tá maravilhosa, mas nós vamos ter que encerrar o nosso programa, né. Então, Beleza. primeiro, obrigado pela presença de vocês. Eu queria que você deixasse uma mensagem, começar então pelo Joãozinho. Joãozinho, deixa uma mensagem para os nossos colegas aí. Olha, queria deixar uma mensagem aí que quem está começando aí, que trabalhe firme, trabalhe focado, que se não aconteceu ainda, vai acontecer, né, de estar aqui junto com nós aqui, participando dessa premiação ouro aqui, porque vale a pena, né, porque temos um presidente ali que se esforça muito para nos atender no campo, né, investindo pesado na indústria, né, para atender com rapidez nós, porque quando o cliente decide comprar, ele quer rapidez no atendimento. Então, eu tenho muito orgulho de participar desse podcast e de participar da empresa Rotoplas hoje, que é um
uma empresa magnífica, hein, e que com muito orgulho mesmo, e agradecer o apoio de todo mundo, do Hildo, da indústria ali, os nossos representantes aí, e tenho certeza que todo mundo está no caminho certo. Pai, Eu, mais do que nunca, eu tenho que agradecer, né, a Rotoplas por ter me dado essa oportunidade, ao Wendel, né, e falar para os outros representantes, porque a Rotoplas também tem muito que se une à minha família, à minha empresa, é falar de Deus, né. Então que todos possam estar voltados com a sua mente para Deus, agradecer a Deus, igual foi falado ontem, né. Todo dia que você acordar, agradecer a Deus, pedir a Deus para te dar direcionamento, que o melhor produto nós já temos, né. Eu cheguei na reunião outro dia, eu falei: "Cara, eu não tenho o que falar mais", porque o produto, o comprador da rede de supermercado falou assim: realmente o estoque de peça da Rotoplas nós não temos, comprado peça. O que está acontecendo? Tem 3 anos praticamente que não compra peça para cá. E e isso hoje para nós é Deus, né, fazendo com que o seu Hildo, né, que Deus ilumina ele, a família, né, Simon lá, para cada dia nossos produtos estar melhorando. Para mim foi uma maravilha, eu tinha tanto problema hoje, foi gratificante aí. Só se esforçar que realmente o sucesso uma hora vai vir, porque trabalhar com a Rotoplas, que é o melhor da América Latina, ficou fácil, né. Mas nós queria agradecer aí pelo bate-papo aí, que foi muito bom, né? E vocês são os representantes que bate cara lá com o cliente, né? E a fábrica fabrica e vocês revendem, né? Então, é um prazer aí ter vocês aí, representante ouro, né? Sim. De 200 representantes, nós temos 56, né? Vocês estão dentro dos 56 representantes hoje. Parabéns. Obrigado. Queria dar uma palavrinha antes ali, que eu esqueci ali no final ali. Eu queria agradecer ao apoio da minha família, do meu filho, que é o que a gente, que dá aquela gás a mais pro dia que tu tá estressado, tu tá baqueado do dia a dia, né? Tu chega em casa, tu tem o abraço do teu filho, da tua esposa. E que vale a pena correr atrás e seguir em frente. valeu, gente. Então, valeu. Um abraço, então. Um abraço para todos. Deus abençoe a todos. Até o próximo Rotocast. Tchau, tchau, gurizada. Tchau.